assim uma ansiedade. Por exemplo, nervosismo contínuo, tremores motor, tremores nas mãos, tensão muscular, a rigidez. Muitas pessoas, elas vão às vezes a massagistas, elas fazem às vezes tratamentos para relaxamento muscular, mas está sempre com a tensão muscular. Sudorese, a pessoa tem um contínuo processo de sudorese. Tem também as palpitações, a sensação cardíaca, que a pessoa constantemente ela acha que está com um problema cardíaco. Medo de parentes virem a se acidentar. Esse item, medo dos parentes de virem a acidentar, acomete muito a queixa das mulheres. Então, mas está dentro desses 6 itens que eu falei. Então, nervosismo, tremores das mãos principalmente, tensão muscular, sudorese contínua, palpitação, medo de perder parentes. Então isso aí é um quadro geral, lógico que tem outros fatores, mas aqui a gente está fazendo uma síntese dos transtornos de ansiedade generalizada que no CID-10 está qualificado como F41.1. Porém, F41 diz respeito a todos os transtornos que o carro-chefe é a ansiedade, que os sintomas primários são a ansiedade. E dentro desses sintomas, nós temos a apreensão, né? A pessoa fica em apreensão contínua e flutuante, como se vai e volta, mas não passa. Outro sintoma primário para caracterizar o transtorno de ansiedade generalizado é a tensão motora e a hiperatividade autônoma. A pessoa não para, ela fica sempre agitada, que muitas vezes se confunde com a hiperatividade. Tem muita gente sendo medicada por hiperatividade e na verdade tem um transtorno de ansiedade generalizado. Aliás, é bom lembrar nesse item que é incrível como que tem gente medicada com hiperatividade, mas o pano de fundo na verdade não é a hiperatividade, é a ansiedade, o carro-chefe é a ansiedade. Porém, como é frequente a hiperatividade autônoma, se confunde, mas já caracteriza um sintoma, um transtorno de ansiedade generalizado. O carro-chefe da ansiedade, então, com os sintomas transitórios, a ansiedade, mas tem os sintomas transitórios. E esses sintomas, às vezes, eles enganam o diagnóstico médico, porque às vezes vem episódio de depressão, aí confunde com uma bipolaridade, às vezes confunde com uma depressão, episódio de depressão ou uma depressão recorrente, porque a ansiedade, ela, às vezes, quando a pessoa ela faz um tratamento para conter a ansiedade, se não tomar cuidado, de fato ela pode cair num estado depressivo. Ou às vezes a pessoa na ansiedade, ela comete algumas coisas que ela não desejaria, né, que acontecesse, e depois ela entra no estado um pouco deprê, meio daquela sensação de cansada, de inapta, mas logo passa e já vem o sintoma da ansiedade. Também tem sintomas que são secundários, como o episódio da depressão, mas dentro da ansiedade generalizada tem o sintoma da fobia. É o medo de animal, é o medo de cobra, é o medo de alguma coisa que vai caracterizar a fobia. Também o pânico, que confunde com o transtorno de pânico, porque às vezes a ansiedade ela acomete a pessoa a ter algum episódio de pânico, mas não é o pânico propriamente dito. Também obsessão compulsivas, ou na área da sexualidade, ou na área de alimentar, né, que a pessoa tem uma compulsão alimentar, ou uma compulsão de limpeza, ou uma compulsão de algum tipo de comportamento obsessivo, e que pode estar caracterizando uma obsessão, mas não é. Tem que se achar o eixo como carro-chefe é a ansiedade generalizada. Dentro da ansiedade generalizada, nós temos os quadros de ansiedade misto, né? É o transtorno misto de ansiedade, que ele coaduna com a depressão. Porém, mesmo tendo alternância com a depressão, não é bipolaridade, não é a depressão propriamente dito, porque o pano de fundo é a ansiedade.
Caracterizar essas diferenças ajuda muito no tratamento, porque senão o profissional médico ele fica alternando muitas medicações, às vezes a pessoa entra no estado depressivo, às vezes ela entra no episódio depressivo, mas o carro-chefe é a ansiedade. E se ficar alternando muito conforme os sintomas emergentes que a pessoa tem, sem caracterizar de fato qual é o diagnóstico que precisa ser identificado, aí sim o tratamento começa a se enrolar, né? Começa a patinar. A gente não vê melhoras. Então, nesse sentido que a gente fala que depressão e ansiedade e depressão são irmãs gêmeas. Por quê? Se a pessoa tem um quadro de depressão, ela vai tomar medicação antidepressiva. Se o profissional que medica não tiver atenção, isso pode acentuar uma ansiedade. Ao contrário, se a pessoa tem um quadro de ansiedade e ela então vai tomar um ansiolítico, corre-se o risco da medicação deprimi-la após a saída da ansiedade. Então, esse dilema é complicado. Eu estou lembrando agora de uma paciente que falava que ela tomava várias medicações, porém, na verdade, era num único foco, porque a pessoa com um quadro bastante depressivo, uma depressão bastante intensa, grave, crônica, que deixava às vezes a pessoa até em estado catatônico. Ao ministrar a medicação antidepressiva, junto tem que vir uma medicação ansiolítica, porque ao sair daquela depressão tem que haver uma medicação que vai equilibrando essas forças. Eu já falei isso no transtorno de episódio depressivo, no transtorno de depressão recorrente. Aqui eu volto a falar no transtorno de ansiedade, porque às vezes a pessoa toma medicação, acha que ela tem ansiedade, tem a depressão. No caso da ansiedade, ela toma o ansiolítico e o antidepressivo, porque o ansiolítico, saindo daquela ansiedade, pode vir um estado de inabilidade, de baixa energia, de baixa vontade de fazer as coisas. Então aí você fica... Então, algumas medicações possuem as duas fórmulas juntas, mas elas têm tendência de criar muito efeito colateral. É importante a gente entender dessas coisas, e na minha condição de psicólogo, às vezes aparentemente muitos colegas às vezes caem nesse erro de achar que não temos que entender dos transtornos mentais e comportamentais, que nosso trabalho ele segue à parte. Não é bem assim, porque eu posso às vezes tratar uma pessoa com transtorno de ansiedade generalizada e levar à morte profissional dela, por exemplo. Eu vou tratar um ansioso de carteirinha, né, que tem esses sintomas todos que eu citei aqui e tem mais os sintomas primários que caracteriza, né, de carteirinha, tá ali, ó, transtorno de ansiedade generalizada, e que já vem há anos com esse mesmo ritmo, com essa mesma perspectiva, porém a pessoa é empresária, e aí ela vai buscar um tratamento e o psicólogo, junto às vezes com a medicação do psiquiatra, investem no tratamento para que a pessoa deixe essa ansiedade, faça com que a pessoa elimine a ansiedade. É um erro, porque a ansiedade ela já é um perfil para alguns tipos de profissões. Um empresário, por exemplo, ele tem que viver continuamente uma certa adrenalina, ele vai investir em campos que muitas vezes pode não ter retorno, e ainda mais no Brasil, né, que os empresários eles têm muita dificuldade de garantias em relação aos investimentos que eles estão fazendo. Então é muito comum você se deparar com empresários que têm esse perfil de ansiedade. Então um tratamento não é eliminar a ansiedade, porque essa ansiedade também está somando a favor a ele, mas desde que essa ansiedade já não esteja tirando ele da condição de trabalho, esteja colocando ele numa incapacidade de produtiva por causa da ansiedade, que ele atropela tanto a situação que ele leva em risco a própria empresa dele. Porém, eu sempre digo, não se trata a ansiedade 100% para quem precisa dela. Aquela coisa de ansiar o amanhã, eu faço um investimento hoje pensando no amanhã.
Isso é muito importante, porque senão a gente quer achar que todo sintoma de ansiedade ele é ruim. Não, vamos lembrar que as nossas neuroses, que as nossas loucuras, entre aspas, elas são condições que nos mobilizam. Então, um tratamento de ansiedade é para potencializar essa energia que a pessoa tem, porque ela tem muita energia. É uma energia difusa quando está dentro de um espectro de ansiedade, de um transtorno generalizado, que a coloca ela inapta ao trabalho, de tão ansiosa que ela está, correndo até risco de fazer besteira por causa da ansiedade, tanto econômica como de risco de vida. Num volante, por exemplo, a questão de querer chegar mais rápido, né? E aí pode haver um acidente, mas aquele núcleo de ansiedade é favorável, dependendo do que a pessoa faz, do que a pessoa desenvolve, né? Até, por exemplo, um estudante, que ele, às vezes a ansiedade para ele vai ter um caráter positivo para ansiar um resultado adequado, então ele vai se dispor a estudar mais. Melhor do que ele não ter energia nenhuma para estudar. Assim também o empresário. Então a gente faz um tratamento sempre na perspectiva de que a pessoa não elimine totalmente o sintoma que aparentemente é indesejado. Mas aquele sintoma revela também um potencial que a pessoa tem, que ela tem que se absorver dele. Então eu brinco muito com os pacientes: se encontre com a sua neurose, se encontre com a sua loucura e tire proveito dela. Potencialize a sua vida a partir do seu perfil e não tente transformar a sua vida como se você tivesse a capacidade de se tornar uma outra pessoa. Nesse sentido que a ansiedade, ela muitas vezes ela é tratada por um período, até que a pessoa aprenda a lidar com esse sintoma, aprenda a lidar com essa forma de ser, a ponto de não precisar mais nem da medicação. Há casos que a ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada é tão forte que a pessoa precisa tomar uma medicação de controle, naquele momento que a ansiedade está dominando ela, um sublingual, alguma medicação que vai controlar aquela ansiedade dela. Às vezes ela precisa tomar exatamente antes de dormir, senão ela fica tão agitada para dormir. Mas o tratamento ele é associado também com outras questões, controle medicamentoso, a terapia para se encontrar a origem e a percepção deste perfil ansioso do cidadão, da pessoa que tem um transtorno de ansiedade generalizado, e ao mesmo tempo a questão física, que faz com que dá uma reorganização na oxigenação sanguínea, no metabolismo fisiológico, que só a atividade física aeróbica pode ajudar. Atividade física de caminhada ritmada, de corrida, faz com que, ajuda muito com que a ansiedade encaixe num grau onde a pessoa possa viver bem, mesmo tendo essa perspectiva ansiosa. Então, às vezes você precisa também induzir o paciente ou conduzir pela consciência dele que ele precisa sair dessa morbidade fisiológica. Então, você está vendo, são vários fatores que tem que somar para a pessoa desenvolver esse tratamento a contento. Mas tudo também começa, conforme ao nosso objetivo desta série que eu estou fazendo, de transtornos mentais e comportamentais, tudo então começa com um bom diagnóstico. Porque em todas as patologias você vai ter quadros de ansiedade. A questão é identificar no início de um tratamento se o quadro de ansiedade ele é primário, ele é a força motriz da patologia. Pode ser outro fator. Outros sintomas de transtornos mentais podem desencadear sim a ansiedade. O que eu percebo de mais forte de confusão é no campo da hiperatividade. Jovens, por exemplo, que fazem faculdade, que têm muita dificuldade com a questão de estudar, que aí vem com um diagnóstico de hiperatividade, você vai analisando, depois de um tempo de terapia, você vai vendo que não é bem uma hiperatividade. Às vezes a gente até precisa aplicar teste de concentração e a pessoa vai muito bem nos testes de concentração. A pessoa consegue até estudar, porém ela não consegue manter uma linha de estudo, não pela hiperatividade, mas pela ansiedade. Aí já muda, até o enfoque medicamentoso muda.
né, já passa por um outro caminho. Por exemplo, tem medicações de controle ou de ajuda no processo de hiperatividade, que é um transtorno de hiperatividade, que às vezes desencadeia a ansiedade. Então tem que tomar cuidado com isso. Se for medicado errado, vai sair errado tudo, né? Até o enfoque da psicoterapia. Eu vou trabalhar uma hiperatividade que é constitucional da pessoa, eu vou trabalhar de uma forma. Eu vou trabalhar a ansiedade, que já tem um caráter mais psicoafetivo, de relacionamentos afetivos, emocionais, eu vou trabalhar de uma outra forma. Então, nesse sentido que tudo começa por um bom diagnóstico. E aqui nós vamos finalizando, só lembrando desses 6 itens primários e mais os sintomas primários para caracterizar a ansiedade generalizada. Nervosismo, tremores, tensão muscular, sudorese, palpitações, medo de perda de parentes. E com os sintomas primários de apresentação contínua de apreensão, de tensão flutuante, tensão motora contínua e hiperatividade autônoma. Nesse sentido, se você está enquadrando nesse quadro, né, nesse transtorno de ansiedade generalizada, e se esse sintoma te tira da capacidade laboral, de trabalho produtivo, de viver o dia bem, procure uma ajuda, uma avaliação psiquiátrica, mas sabendo que só a medicação não cura, é necessário também trabalhar com a psicoterapia de suporte e também de busca de entendimento dos sintomas, de como que esses sintomas foi construído ao longo da história da pessoa. Então aqui vamos ficando, eu agradeço a sua atenção e aguardo você para o próximo tema nessa sequência de transtornos mentais e comportamentais a partir do CID-10. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.